Olá, olá, meu aluno Soti, minha aluna Soti. Mais uma aula para você, especialmente. Atento comigo. Vem comigo, vem rachando na tela. Função linear e função identidade são dois tipos de função afim. Para lembrar, vem com o Marcão. O que seria uma função afim? Toda e qualquer função representada no formato f de x igual a x mais b. Você consegue ler o valor de a e o valor de b? Você está diante de uma função afim, tudo bem? A função linear é uma função afim polinomial do primeiro grau, pois o meu coeficiente angular a pertence aos reais não nulos. A tem que ser um número diferente de zero, ao mesmo tempo que o b, o coeficiente linear, deve ser igual a zero. Aí nós estamos diante de uma função afim polinomial do primeiro grau e linear, tudo bem? Bem importante, exemplo na tela, f de x igual a 8x. Marcão, que foi? Roubaram o b. Não! Você consegue ler o valor de a para mim e o valor de b. Porque f de x igual a 8x é a mesma coisa que f de x igual a 8x mais 0. Eu tenho meu coeficiente angular a sendo igual a 8 e o coeficiente linear b sendo igual a 0. Show de bola! Já sei que esse cara tem como gráfico uma reta de comportamento linear, é uma função linear. Nem toda reta é uma função linear, mas toda reta tem um comportamento linear. Atenta a esse detalhe. Vamos lá então. Esse a é o meu coeficiente angular, que você sabe determinar através de quem? Da tangente do ângulo entre a reta e o eixo x no sentido anti-horário, que é a variação de y pela variação de x, conhecendo-se dois pontos que pertencem à minha função, que pertence à minha reta. E o coeficiente linear, ele é o ponto onde a minha função intercepta o eixo y, ou seja, aquele ponto em que a abscissa x vale zero. É um ponto bem importante, é aquele ponto de coordenadas abscissa zero, ordenada também igual a zero, porque é o valor de b. Toda e qualquer função afim, polinomial do primeiro grau, intercepta o eixo y no coeficiente linear, que é o b. Então já conheço um ponto importante, uma função linear tem a obrigação de passar pela origem do sistema cartesiano. Abscissa zero, ordenada zero. Show de bola? Vem comigo na próxima tela. Raiz ou zero da função linear. Se eu falo raiz ou zero de uma função, eu quero o valor de x que faça com que a minha função seja zerada. Show! É aquele cara em que a função toca o eixo das abscissas. Se toca o eixo das abscissas, então y você tem que ser igual a zero. Show de bola? Esse ponto é fácil. Y igual a f de x igual a x. Eu pego a vezes x igual a zero, porque ax é a minha função linear. Igualei a zero com a diferente de zero. Divido toda a minha igualdade por zero. X igual a a dividido por a, zero dividido por a, e aí você tem que a não sendo zero, aí nós temos a raiz x igual a zero. Importantíssimo. Então eu sei que a raiz ou zero da minha função linear é zero. Sempre, sempre. Show de bola. Então eu já sei que ela corta o eixo y no zero e corta o eixo x no zero, por isso que a função linear é uma função polinomial do primeiro grau que passa pela origem do sistema cartesiano, beleza? Ponto bem importante, olha lá, ó. Quando o y for zero, o zero da função, o x é zero, beleza? Importantíssimo a origem do sistema cartesiano. Graficamente, eu quero o gráfico da função y ou f de x igual a 2x, uma funçãozinha afim, linear, polinomial do primeiro grau. Eu quero aqui construir o gráfico através de pontos em que eu vou construir contigo nesse momento uma tabelinha. Acho legal, interessante, tá? Então, coluna x
coluna y, eu quero que x, lá no plano cartesiano, abscissas e ordenadas, eu quero x sendo zero. E se x for zero, 2 vezes zero, y você também é zero. Está aí, provado para você que a função linear passa pela origem do plano cartesiano. Mas quantos pontos passam, ou melhor, quantas retas passam pela origem do plano cartesiano? Infinitas. Por um único ponto passam infinitas retas. Então tem uma reta que passa pela origem, tem outra, eu tenho infinitas. E não me interessam as infinitas. Eu me interesso pela reta que tem como lei de formação y igual a 2x. Essa que me interessa. Então eu tenho que ter pelo menos um outro ponto, um segundo ponto, para saber a inclinação exata dela com x no sentido anti-horário. Então eu vou escolher aqui sendo x, um outro carinha, primeiro a origem está lá, marcada para você. Eu quero que x agora seja 2. Aí você substitui, calcula f de 2. F de 2 é 2 vezes 2, y vale 4. Para domínio 2, a imagem é exatamente igual a 4. E por 2 pontos agora passa uma única reta, a reta que tem como lei de formação f de x igual a 2x, é aquela reta que representa essa funçãozinha. Show de bola? Isso é bem legal, bem importante, ok? Tá lá então, você está vendo que à medida que x aumenta, o y também aumenta, são grandezas diretamente proporcionais x e y, e se são diretamente proporcionais, a minha função é uma função afim, sim, polinomial do primeiro grau, linear crescente. Tá lá, ó, é uma reta crescente e o que nós estamos para você? Ela será crescente se o coeficiente angular for positivo, o que é uma consequência de x e y serem grandezas diretamente proporcionais. Legal? Você tem aqui um cara chamado domínio imagem, sendo todos os reais. Se a função é polinomial do primeiro grau, domínio todos os reais, a imagem consequentemente, todos os reais. Beleza? Agora no segundo exemplo, vamos embora. F de x ou y igual a menos 3x. Já estou vendo que o meu coeficiente angular é menos 3 e o linear vale 0. A menos 3, b igual a 0, é uma função afim, é uma função do primeiro grau e linear, porque o a é diferente de 0, ao mesmo tempo que o b, o coeficiente linear, vale 0. Tudo bem? Então aqui coeficiente angular é diferente de 0 e linear igual a 0 é uma função linear. Olha a tabelinha lá para colocar no plano cartesiano. Adivinha quem que eu vou escolher para x? Novamente, x0. Substituindo, calculando a f de 0 é igual a menos 3 vezes 0, encontre imagem 0 para o domínio 0, que é a origem do plano cartesiano. Está aí. Então a função linear, sim, passa pela origem, mas nem toda reta que passa pela origem é linear. Você vai ver comigo isso aí numa aulinha específica, beleza? Então, bora. Eu tenho agora x sendo menos 2. F de menos 2 fica menos 3 vezes menos 2. Quando o domínio for menos 2, a imagem vale 6. Coloca lá no plano cartesiano. Quando o domínio for menos 2, a imagem será igual a 6. Por esses 2 pontos, uma única reta, uma reta visivelmente decrescente. À medida que x está aumentando, o y está diminuindo. E eu tenho aqui x e y sendo grandezas inversamente proporcionais. Consequência disso, meu caro aluno e minha aluna, é que você está diante de uma função linear polinomial do primeiro grau decrescente. Olha lá, ó, reta que é decrescente é uma função linear do tipo decrescente que eu já havia visto, pois o coeficiente angular A é negativo, consequência de x e y serem grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Domínio e imagem continuam sendo todos os reais. Domínio é uma função polinomial do primeiro grau. Não restringiu, o domínio são todos os reais. Legal? Se eu projetar essa minha reta para cima do eixo y, eu sempre encontrarei projeção.
Você concorda que esse ponto tem essa imagem, para esse ponto, domínio menos 2, imagem 6, para domínio 0, imagem 0, para qualquer domínio pertencente aos reais, eu encontrarei também sempre uma imagem pertencente aos reais. Eu encontro projeção, qualquer ponto sobre o eixo Y dessa minha reta, então imagem também todos os reais, beleza? Questãozinha aqui, ó, vamos lá, de função identidade. Agora sim, nós temos aqui um outro tipo de função afim, essa é a questão. A função identidade também é uma função afim, só que ela é uma função afim no formato AX mais B. Você pode ler o A e você consegue ler o B para o Marcão, então ela é uma função afim. Ela é uma função afim polinomial do primeiro grau, onde o coeficiente angular deve ser 1, ou seja, é diferente de zero. E se o coeficiente angular A é diferente de zero, já me garante que ela é uma função afim e polinomial do primeiro grau. Ao mesmo tempo que o linear B deve ser igual a zero. Marcão, tu acabou de falar para mim que a função linear é aquela em que o coeficiente angular é diferente de zero, A é diferente de zero, ao mesmo tempo que o B é igual a zero. E você está falando para mim agora que a identidade é aquela em que o coeficiente angular é 1, mas 1 é diferente de zero. E o linear, B vale zero? Sim. Então a função identidade também é linear? Perfeitamente. Toda função identidade é linear, toda função identidade é do primeiro grau, toda função identidade é afim. Isso é bem importante para você, legal? Mas por que o nome é identidade? Entendo, eu acho muito legal. Eu tenho f de x igual a coeficiente angular 1 mais linear b igual a zero. Então A vale 1 e o B vale zero. Angular 1, linear 0. Eu tenho que y é igual a x. E se y é igual a x, y é quem eu escrevo em função de x, eu estou dizendo que a função y é identicamente igual a x. X e y são idênticos, função identidade é aquela em que os domínios e as imagens são exatamente iguais para aquele ponto, beleza? Y idêntico igual a x, certo? Isso é bem importante. Então, o coeficiente angular, ele é calculado através da tangente desse ângulo, e agora esse ângulo não pode ser qualquer um. A pergunta é, qual é o ângulo cuja tangente vale 1? É o ângulo de 45 graus. Importantíssimo, lhe mostrarei graficamente já já. E o coeficiente linear B, esse tem que ser igual a zero, me garantindo que ela vai interceptar o eixo Y em zero. Vamos lá então dar uma olhadinha nesse cara? Eu tenho aqui um ponto importante, quando x for zero, y também vale zero, e eu sei que o ângulo que essa reta agora forma com o eixo x anti-horário é o ângulo de 45 graus, pois a tangente de 45 graus, que é o meu coeficiente angular, tem que ser igual a 1. Tudo bem? Graficamente, a função identidade y idêntico igual a x. Olha que fácil, lá no plano cartesiano. Eu quero aqui na tabelinha chutar valores de x e encontrar o respectivo y. Escolher qualquer domínio pertencente aos reais e encontrar a sua respectiva imagem. E eu quero que x seja 2. Se x for 2, f de 2 é igual a 2. Beleza? Show de bola. Eu quero o domínio sendo igual a, agora lá no plano cartesiano, eu quero que o domínio seja 0. Para domínio 0, f de 0 igual a 0. Lá no plano cartesiano, a origem x0, y0. Tá vendo? Você tem aqui y em função de x elevado ao expoente 1, comportamento linear, passando pela origem do plano cartesiano, também é uma função linear. E um terceiro par ordenado, domínio menos 2, como y é igual a x, f de menos 2 vai ser também menos 2, coloco lá. Para domínio menos 2, a imagem também vale menos 2, e por esses 3 pontos passa uma única reta, que é o gráfico da minha função identidade. Show de bola? É uma reta a qual todos os infinitos pontos que pertencem a ela têm domínio e imagens iguais. Olha lá, domínio 2, imagem 2. Domínio 0, imagem 0.
domínio menos 2, imagem menos 2. Identidade y igual a x. Show de bola! Mas, se você notar com muito carinho, amor e afeto, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, e esse cara é o ângulo que a reta forma com x no sentido anti-horário. E a pergunta é fácil. O que você consegue calcular com relação a esse ângulo? A tangente, que é o cateto oposto 2, pelo cateto adjacente 2. 2 dividido por 2, a tangente vale 1, ângulo cuja tangente vale 1 é o ângulo de 45 graus. Marcones, que foi? Esse ângulo aqui é todo de 90 graus, né? Se esse pedacinho é 45, esse cara também vai ser 45. Ângulos opostos pelo vértice, aqui também é 45 e aqui 45 graus. Então, a função identidade é formada pelas bissetrizes dos quadrantes ímpares. Bissetriz do primeiro quadrante, bissetriz do terceiro quadrante, plural, bissetrizes dos quadrantes ímpares 1 e 3, beleza? Isso é bem importante, mais tarde você vai usar isso em outros tipos de função, beleza? Show de bola, domínio e imagem permanecendo todos os reais. Importantíssimo essas frases. Toda função identidade é uma função linear, mas a recíproca não é verdadeira, nem toda linear é identidade. Toda função linear é uma função do primeiro grau. Show de bola! Toda função do primeiro grau é uma função afim. Então, funções lineares e identidade são funções afim. Isso é importante, mas lembre-se que a recíproca não é verdadeira. Toda função identidade é uma função linear, que é uma função do primeiro grau, que é uma função afim. Mas tem função afim que não é do primeiro grau, tudo bem? Atento a esses detalhes. Legal? Vamos à questãozinha aqui, questãozinha do Enem bem inteligente. Diz lá, a quantidade x de peças em milhar produzidas e o faturamento y, então x, quantidade de peças, y é a produção, faturamento em milhar de real, de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Então aqui eu tenho x, quantidade de peças em função do tempo, e aqui eu tenho y, faturamento em milhares de real, em função do tempo. Dois gráficos independentes, beleza? Puxa lá. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais e deu as alternativas. Vem comigo, vamos na resolução. Dois gráficos na tela. Lembra, x, quantidade de peças em função do tempo, faturamento em milhares de real em função do tempo. Eu consigo descobrir a lei de formação dessa função? Claro! Eu estou vendo que ela passa pela origem, que esse cara aqui é uma função linear, e eu consigo fazer a leitura, se é linear, o coeficiente linear vale 0. Eu fico só em função do angular. E o angular, eu tenho aqui uma variação em x de 3 unidades e uma variação em y de 60 unidades. A cada 3 unidades que eu ando no eixo x, o y varia 60. Opa, não me interessa, vamos brincar? A cada passo que eu ando em x, o y varia 20. 20 é o meu coeficiente angular, então x em função de t, x igual a 20 vezes t. Lei de formaçãozinha, beleza? Mas x é a quantidade de peças em função do tempo. Legal? Bora lá. Agora aqui o y, faturamento em milhar de reais, em função do tempo, também é uma função linear. Coeficiente linear vale 0. Eu estou vendo que variou 2 no eixo x, na horizontal, e varia aqui 8 no eixo y, variação em y 8, variação em x em 2. Ou seja, a cada 2 unidades que eu ando no eixo x do tempo, variou 8 em y. Vamos andar mais devagar? A cada passo que eu dou na horizontal, varia 4 em y. Então, esse 4 é o meu coeficiente angular, ambos taxa de crescimento. Então, eu tenho aqui y em função de t, sendo y igual a
4t. Isso é importante, beleza? Próximo passo, a quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real. Ele pede o número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais. E faturamento fala que é Y e X a quantidade de peças. Então, primeiro, eu quero saber quanto tempo eu levo para ter o faturamento de 10 mil reais. Mas ele fala em milhar. Eu não coloco 10 mil, eu coloco 10. Então, Y, faturamento de 10 mil reais, de 10 em milhares de reais, igual a 4t. Divide todo mundo por 4, eu tenho que o tempo é 2 horas e meia. Então, eu demoro 2 horas e meia para ter esse faturamento de 10 mil reais. Mas ele quer saber quantas peças são produzidas para ter esse faturamento de 10 mil reais. E aí que entra aquela funçãozinha de X em função de T. O tempo é o mesmo, então agora X é igual a 20 vezes tempo, X é igual a 20 vezes 2,5. Eu tenho um total de peças de 50 mil peças produzidas para ter um faturamento de 10 mil reais. Tudo bem? Questãozinha gabaritada, alternativa letra D, questãozinha top do Enem de função linear, que são funções ou é uma função afim a linear e a identidade, certo? Espero que vocês tenham entendido. Fique bem, se cuide.